paz do Senhor, graças a Deus, por mais um dia de aprendizado que o Senhor nos concede, né? Por mais um trimestre. Nesse segundo trimestre, vamos estar estudando sobre quem é Deus. E na nossa segunda lição, vamos estudar sobre o libertador. A nossa leitura se encontra em Êxodo, capítulo 12, os versículos 31 ao 41, que fala sobre a saída do povo de Deus do Egito. Nessa leitura, ele fala dos primogênitos, da morte dos primogênitos, que foi a última praga, que assim sucedeu a saída do povo de Deus do tempo de escravidão. Eles passaram 430 anos escravos do Egito, mas Deus o concedeu vitória. E na nossa Bíblia diz, que é o nosso memorizando, se encontra em Deuteronômio, capítulo 26, e os versículos de 7 ao 9, que diz assim: Então oramos, pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e ouviu a nossa aflição, a nossa miséria, e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder, ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas, e nos tirou do Egito, e nos trouxe até esta terra, que nos deu uma terra boa e rica. E nessa lição, vamos trazer para os nossos alunos sobre a grandeza e o poder do nosso Deus, o Deus que nós servimos, que foi um Deus que deu a intervenção naquela história do povo de Israel. Nós servimos a um Deus que é grande, poderoso e presente em nossas vidas. O nosso Deus, e na sua palavra, diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi uma promessa que o nosso Deus deixou para nós, até os dias de que estaremos junto com Ele. E nos momentos alegres e nos momentos tristes, temos a presença do nosso Deus, um Deus que nos conhece, mesmo antes que saia alguma palavra da nossa boca, como diz lá em Salmo 139 e o 4. Os nossos objetivos da lição de hoje, o primeiro é apresentar como se deu a trajetória de Israel rumo à escravidão, conhecer como se deu a escolha de Moisés para ser libertador do povo de Israel e reconhecer a forma gloriosa como o Senhor libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. E a nossa lição traz uma dinâmica bastante interessante para que a gente possa fazer em sala de aula com os nossos alunos, que é um teste de conhecimento, com algumas perguntas durante a trajetória e a libertação do povo da escravidão. E ela traz para a gente, né, que a gente possa fazer uma plaquinha, né, a gente pode usar até papel ofício, verdadeiro e falso, e divide a sala em 2 grupos. E nessa divisão, a gente deixa cada grupo com a plaquinha de verdadeiro e outra falsa. E começa a fazer as perguntas. E nessas perguntas, né, a dinâmica é uma forma de aprendizado muito interessante que a gente pode trazer na sala de aula para ter a participação dos nossos alunos. Então, é interessante, professor, fazer essa dinâmica. E a lição já traz para a gente essas perguntas com as alternativas e com as afirmações, se é verdadeiro ou se é falso. Então, é bastante interessante que você possa fazer na sala de aula. No nosso primeiro tópico, ele vai trazer para a gente sobre a escravidão e de como aconteceu essa escravidão. Jacó ainda era vivo quando José se tornou governador do Egito. Depois de José interpretar o sonho de Faraó, onde o sonho mostrava que eles passariam por um tempo de fartura e um tempo de escassez. E nesse tempo de escassez, os povoados começaram a saber que o Egito tinha alimento para vender. Então, foi assim que aconteceu o reencontro de José com seus irmãos e a reconciliação. E após eles encontrarem seu irmão, eles começaram a passar a morar no Egito. Eles moraram na região de Gósen, cerca de 70 pessoas da família de José. E o tempo se passou e a família de José e José faleceram. E mudou o reinado também, mudou o faraó, e as coisas começaram a mudar. Como eles perceberam que os hebreus começaram a se multiplicar, ele temeu que eles se juntassem com outras regiões e assim acabassem com o Egito. Então, ele começou a ter punições mais severas, fazendo com que os tributos fossem mais pesados, e assim também determinou que os meninos, quando nascessem, recém-nascidos, fossem mortos.
Mas a tentativa deles, né, foram frustradas e o povo só começavam a crescer. E mesmo assim, com todas as aflições que ele estava passando, Deus sempre esteve com eles. E nesse momento de sofrimento, eles clamaram ao Senhor. Então, tragam para os seus alunos a importância da gente clamar ao Senhor, porque a gente pode até sofrer, a gente pode até passar por dificuldades, mas a gente sabe que tem um Deus poderoso, que a gente clama a Ele e Ele nos responde. E foi assim que aconteceu a escravidão. Quando começou as punições severas e o povo se multiplicando, dessa forma, eles ficaram mais severos e escravizaram o povo hebreu. E o nosso segundo tópico traz sobre a escolha do libertador. Moisés não sabia ainda, mas desde o seu nascimento, Deus já preparava ele para que fosse o libertador do povo de Israel. E ele nasceu numa época em que deveriam jogar os meninos que nascessem no rio Nilo. E Deus deu inteligência à sua mãe e orientou a ela, junto com a sua irmã Miriam, a colocar ele no cestinho, colocar no rio. E ele foi encontrado pela filha de Faraó. E assim passou a viver junto com aquela família. E Deus é tão lindo, porque Deus deu inteligência à mãe de Moisés, colocou ele naquele cesto, a irmã de Faraó encontrou, e naquele tempo elas encontravam amas para poder cuidar daqueles bebês. E quem cuidou de Moisés foi a mãe dele, e ainda recebeu para isso. E como é importante da gente trazer para os nossos alunos de que o nosso Deus já tem tudo planejado. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos direciona a lugares que a gente nem imagina passar. E eu imagino a alegria da mãe de Moisés, de ter salvado o seu filho, com aquela atitude, e ainda cuidar um tempo dele até ele se tornar adolescente. E quando Moisés completou 40 anos, ele já estava neutro, ele não conseguiu ficar mais neutro diante daquela situação da escravidão do seu povo. E em um ato impensado, ele matou um dos egípcios. E ao descobrir, ele fugiu para o deserto. E aos 80 anos, Moisés estava apacentando no deserto e Deus se manifestou poderosamente a ele uma missão, que é uma passagem que a gente conhece, que foi a sarça. A sarça ardia, mas não se consumia. E Deus, naquele momento, através da aparição do anjo do Senhor, falou com ele em uma visão. E depois em uma mensagem falando: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o seu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei do que estão sofrendo. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Essa passagem se encontra em Êxodo, capítulo 3, os versículos 6, 7 e 10. Então, é importante que você faça essa leitura com seus alunos na sala de aula e mostrar um pouco do que o nosso Deus, de como Ele tem poder para falar conosco. E naquele momento Ele chamou Moisés para que pudesse ser um ajudador, estar à frente daquela libertação do povo de Israel. Moisés, naquele momento, temeu. Ele disse: meu Deus, eu não tenho capacidade, como é que eu vou fazer isso? Mas Deus, eu vou estar com você. Então fale para os seus alunos, porque tem situações na nossa vida que a gente vai temer, mas que a gente possa saber que Deus está conosco. E Moisés naquele momento fez um pedido ao Senhor: eu peço-te que deixe meu irmão ir comigo quando eu for falar com o Faraó. E Deus atendeu aquele pedido. E foi naquele momento que começou todo o processo para a libertação do povo de Israel do Egito. E o nosso terceiro tópico fala sobre a poderosa libertação. A partir do primeiro contato que Moisés teve com o Faraó, deu início a um combate entre o soberano do Egito e o soberano dos céus e da terra. Faraó desafiou o poderio do Senhor. Está lá em Êxodo, capítulo 5 e o versículo 2. Então, começou-se a se manifestar, como a gente conhece também, as pragas que se passaram até a libertação do povo.
que é conhecido como os 10 pragas. A primeira praga foi as águas convertidas em sangue. Está lá em Êxodo, capítulo 7, os versículos 14 ao 19. A segunda foi as rãs, que está lá em Êxodo, capítulo 8, versículos 1, 2 e 6. A terceira praga foi os piolhos, está lá em Êxodo, capítulo 8, dos versículos 16 ao 19. A quarta praga foi as moscas, está lá em Êxodo, capítulo 8, e os versículos 24. A quinta praga foi nos animais, está lá em Êxodo, capítulo 9, os versículos 1, 3 e 6. A sexta praga foi as úlceras, Êxodo, capítulo 9, os versículos 8 ao 10. A sétima, a saraiva, está lá em Êxodo, capítulo 9, os versículos 22 ao 25. A oitava praga foi os gafanhotos, está lá em Êxodo, capítulo 10, dos versículos 12 ao 15. A nona praga foi as trevas, está lá em Êxodo, capítulo 10, do 21 ao 23. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, está lá em Êxodo, capítulo 12, dos versículos 29 ao 30. E foi nessa 10ª praga onde aconteceu a libertação do povo de Israel. Até a 9ª praga, Faraó mantinha-se firme na sua decisão. Quando acontecia a praga, ele dizia, eu vou libertar vocês. E ordenava que eles fossem libertos. Eles começavam a se arrumar e quando Moisés orava para que aquela praga cessasse, ele novamente voltava na sua decisão e dizia, não, vocês ainda vão continuar escravos. Mas a gente sabe que isso também foi tudo projeto do nosso Deus, porque ele endureceu o coração de Faraó, para que aquele povo ainda permanecesse, porque Deus queria mostrar que ele era o Deus poderoso, e que quando ele queria fazer, ele fazia, porque não tem ninguém que impeça. Entretanto, como a gente falou, a 10ª praga foi fatal. Na noite determinada, todas as casas egípcias foram afetadas pela morte dos primogênitos. A praga alcançou até os animais do Egito, e houve um grande lamento em toda a terra, inclusive num palácio, visto que o filho primogênito de Faraó também faleceu. Naquela mesma noite, tanto Faraó como o povo egípcio imploraram para os hebreus irem embora. E foi assim que aconteceu. Depois dessa última praga, Deus libertou aquele povo da escravidão. E essa última praga aconteceu com uma celebração, que é a Páscoa, que recentemente vivenciamos, que é onde a gente relembra do sacrifício do nosso Deus, de que ele morreu, mas ressuscitou. E aconteceu essa celebração antes da libertação do povo de Israel, que é conhecida como a Festa da Liberdade. A data da libertação do povo de Israel já estava marcada no calendário de Deus. Ela seria inevitável, a fim de assegurar o seu povo disso. Deus o instruiu a organizar a celebração da Páscoa, antes mesmo da libertação acontecer. Os hebreus ainda estavam diante do não de Faraó, quando Deus orientou o povo quanto àquela maneira de se comemorar a Páscoa. O pão sem fermento, as ervas amargas e o comer apressado. E assim foi feito. Quando o povo foi liberto, cada um saiu carregando sua comida sem fermento. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 37 ao 39. A Páscoa passou a ser um marco, a sua comemoração ocorreria todos os anos, para que o povo guardasse em memórias e ensinasse às gerações seguintes como Deus ali havia libertado os israelitas do Egito. O Deus que nós servimos, como a gente falou desde o início, que a lição pede para que a gente passe para os nossos alunos. O nosso Deus é poderoso, é fiel. Podem se passar os séculos, mas ele cumprirá a sua palavra, porque, por causa da sua fidelidade, ele, no tempo certo, liberou o povo de Israel do Egito e levou para a terra prometida. Esse é o Deus que você adora. Então, meus professores, passem para os seus alunos o quanto é poderoso o Deus que nós servimos e que mesmo por situações difíceis que passamos, ele sempre está conosco, cuidando, zelando. Então leve para os seus alunos essa mensagem de esperança, porque o Deus que a gente serve é fiel e é poderoso para cumprir a promessa nas nossas vidas. Que Deus abençoe, sou grata a Deus por mais um dia e por mais essa aula que ele nos concede. Deus abençoe.